Fala, galera do Papo Furado, estamos chegando aqui com mais um programa. E hoje o tema é futebol. E um tema específico do futebol. Hoje vamos falar da parte do jogo mais importante do futebol. Léo, diz pra mim, qual o jogo mais importante do futebol? A final do campeonato, né, pô? Ah, valeu, boa! É bom, ô Joãozinho, é bom que ele já falou no singular, né? O que contraria a opinião dele. Mas Exatamente. Tranquilo. O Léo é um poço de incoerência, né, cara? Queridão. O cara se contradiz em toda frase que ele fala. É incrível. Queridão, Nem começou o programa. É incrível. Queridão, ele perguntou qual a parte do jogo mais importante. Tá tudo no singular, queridão. Eu vou responder no singular. Você porque falar as finais, isso assimetria a minha resposta, já é? Se você não conhece, você abaixa a bolinha aí. Valeu, Oswaldo Pascoal. Criando palavras. Ô, Léo, se eu falasse qual a parte mais importante do basquete, tu ia falar as finais, não ia? Ué, porque no basquete sempre foi... No basquete não tem discussão. Quase sempre foi melhor de 7, queridão. Entendi, queridão. Mas é isso. Vamos falar final ou finais? É essa a discussão de hoje. Vamos falar da Libertadores. Eu, particularmente, sempre fui à final, sempre defendi a Libertadores com 2 finais. Eu, particularmente, sempre defendi. Porque, para mim, o que me fez eu me apaixonar por futebol é a torcida. Eu fico vendo vídeos de torcida o dia inteiro. Eu adoro, cara. Para mim, a parte mais legal do futebol é uma torcida maneira. Por isso que eu não gosto de Barcelona e Real Madrid, que é o time desses 2 modinhas aí. Você vai lá, só tem turista batendo palma. Eu gosto de torcida de verdade, entendeu? Gosto de, torcida do Racing, torcida do São Lourenço, gosto do La Bombonera. Prefiro muito mais no jogo na La Bombonera do que no Santiago Bernabéu pro Messi fazer um gol bonito e a torcida do Real Madrid aplaudir o gol do Messi só porque foi um gol bonito. Pra mim isso não é futebol. Mas enfim. Torcida do Real Madrid nunca vai aplaudir o Messi. Eu achei que o João tinha falado que o Messi era do Real, tá ligado? Não. Porque teve uma história dessa. Você tá achando que o João é um energúmeno? Pois é. Eu me surpreendo, todo programa é isso, João. Todo programa é isso. Pois é. Todo programa me desvaloriza. Você também, Léo. Não adianta meter essa. Tu achou no último programa que eu não conhecia um jogador óbvio, né? Mas vamos lá. Enfim. Mas eu tava falando daquele jogo que o Cristiano Ronaldo fez o gol de bicicleta, eliminando o time, aí a torcida foi e bateu palma. Isso é ridículo. Você lembra desse jogo, Pedro? Infelizmente eu tenho uma memória muito boa desse jogo, porque no jogo da volta, né, a gente sabe o que aconteceu. Foi o maior assalto da história do futebol. O Pedro perdeu o Barcelona e Chelsea 2009 também. Aí esse jogo ele esqueceu. Eu não perdi, queridão. Eu não perdi, meu amigo. O Pedro reclama de um pênalti no jogo, sendo que no jogo que eu tô falando teve 5 pênaltis pro Chelsea que o juiz não deu, né? Mas vai entender. Mas o teu pênalti foi crucial. Os meus não. Ei. O assunto é final. Quando eu dou essas provocadas, vocês têm que ficar quietos. Vocês não tem que ficar rebatendo. Senão fica 15 minutos nesse blá, entendeu? Eu tenho que aproveitar da minha função de soberano e poder provocar à vontade. Vocês não tem que rebater. Mas, enfim, eu sempre fui a favor de final dupla, porque eu acho a questão do mando de campo a parte da torcida é o que faz o futebol ser o que é. E eu também acho que o futebol é um esporte que tem que ser acessível para todos. E uma final única, sendo disputada em outro país, infelizmente impossibilita certas pessoas de assistirem seu time de coração, porque tem que pagar ingresso, passagem, mas enfim. Então, eu sempre fui a favor de final dupla. Só que, para quem não me conhece, eu sou muito flamenguista e eu fui para Lima assistir a final Flamengo e River Plate e, realmente foi uma experiência única, assim. Foi sensacional o que fizeram. Você vê o evento, você conhecer um país novo, a forma que o país te recebe, a forma como o lugar está ambientado para aquela final. Enfim, tudo que gira em torno de uma final única realmente é muito especial. Então, isso me balançou um pouco. E eu quero que vocês, meus comentaristas, me façam eu decidir. Porque eu sempre gostei de final dupla, por causa da atmosfera da torcida.
e de poder, né, levar o torcedor que não tem muita condição de viajar para poder ir na final, que às vezes não é possível, até porque os ingressos de finais costumam ser muito caros, né? Mas é isso. O Pedro é um defensor da final única e o Léo é um defensor da final dupla, com 2 jogos. Então eu queria começar com você. Eu ia começar com o Léo. Quer dizer, vou começar com o Pedro. Vai, Pedro. Defenda a final única. Fala aí, João. Fala, telespectadores aí do Papo Furado. Eu, diferente do João, para mim, a magia do futebol é ver o futebol bem jogado, né? Eu gosto de um futebol técnico bem jogado. Claro que o fator torcida, eu me amarro também. Eu gosto de ver a torcida empurrando o time. Eu acho que deixa outra vibe, o jogo fica totalmente diferente. Mas eu prego pelo futebol, né? Bem jogado. Não gosto dessas paradas aí de ficar abdicando de jogo e tal, né? Mas então, falando sobre final única e final em 2 jogos, sou muito mais a final única, assim, não tem nem dúvida. Para mim, as principais competições do futebol, que é a Champions League e a final da Copa do Mundo, ambas são disputadas em finais de jogos únicos. Eu acho que a final, como já fala a palavra, é final, é o último jogo, cara. Não tem essa palhaçada aí de ficar botando 2 jogos, pô. Vai ficar botando 2 jogos pra quê? Perde totalmente a emoção. Imagina tu um Flamengo e River Plate ano passado, pô, o Flamengo finalmente consegue aquela virada histórica no fim do jogo, e aí depois ainda tem um jogo de volta. Pô, pera aí, né? Não ia ter aquela emoção que teve, entendeu? Eu acho que essa parada que o João falou é muito correta, a questão do acesso, né? Infelizmente, aqui não é padrão Europa. Mas como aqui no programa a gente não visa muito essa parte mais política e tal, eu estou pensando como torcedor e simplesmente vendo para o bem do esporte. Eu não estou pensando em fatores econômicos e tal, embora eu acho que é um fator muito relevante. Vendo pelo lado que eu apoio, que é a questão da final única, eu acho que o jogo fica muito mais emocionante, os jogadores dão o sangue nesse jogo, porque às vezes em final, com 2 jogos, o jogador às vezes tira o pé um pouco no início, no primeiro jogo, porque tá jogando fora de casa, tenta segurar um pouco mais do jogo, fica um jogo mais amarrado. Final única não, amigo. É aquilo. É você tentar fazer o gol, tentar ganhar a final ali numa bola, ganhar o jogo. É uma chance, meu querido. Se tu não ganhar, filho, tu vai para casa e vai ficar sem título. Não tem essa de segunda chance. Então ali é onde os jogadores grandes aparecem. Não tem essa parada de segunda chance, não. Entendi. Mas, Pedro, você não acha que... Não é minha opinião, não, tá? Só estou jogando aqui. Você não acha que com 2 jogos você talvez possibilite ao melhor time vencer o campeonato? Porque uma final única, realmente, tudo pode acontecer. Mas, de repente, numa final dupla, um time que às vezes pode não ir bem num jogo, pode ir melhor no outro. Você não acha que com 2 jogos talvez beneficie o melhor time? Não acho, visto que nos últimos anos, até na Libertadores, eu cito mais exemplos da Champions League, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento do futebol europeu. O Atlético de Madrid tem times patéticos, é um time bem treinado e ele elimina gigantes. O maior exemplo é ele ter eliminado agora o Liverpool, né, na fase de oitavas de final, ninguém esperava. O Atlético de Madrid foi lá e eliminou. Não era final, mas era playoff. Eu esperava. Eu apostei no Atlético. Não, você não esperava, Léo. Você apostou de zoeira. No Betway Sport, você foi lá e apostou no Liverpool. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu sou idiota? Mas, João, eu entendo o seu lado, embora não concorde. Eu acho que mata-mata não tem essa de o melhor passa. Isso aí é pontos corridos. Por isso que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro pelos próximos 5 anos. Sim. Não, como eu frisei antes, essa não é a minha opinião. Eu estou apenas jogando aqui. Mas agora você, Léo. Por que você acha que tem que ser final com 2 jogos? Então, a gente sabe que essa nova safra aí de poetas, né, do futebol querem transformar a Libertadores em Champions League, que não tem nada, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a final sem 2 jogos não tira a emoção. O Flamengo poderia ter, sei lá, na Argentina ter empatado 1-1 com o River e no Maracanã tá perdendo de 1-0 e virar nos últimos minutos e o João tá ali no Maracanã, por exemplo. Para mim, não tira o fato da final ser emocionante só porque ela é final única. Para mim, Libertadores sempre foi final dupla. Agora o pessoal quer transformar o futebol em golfe,
e scout, superávit, essas coisas. E o Pedro adora essas coisas. Ele adora posse de bola, finalização. Olha, Ele quer transformar a Libertadores em Champions League. Olha, o exemplo da Copa do Mundo não tem nada a ver, porque a Copa do Mundo sempre foi um tiro curto. Só um adendo. adendo. É uma competição especial. Só um é adendo competição aqui, de Léo. seleção, não tem nada a ver só um adendo, com Léo. clube. Você não tá tem nada a ver falando, com clube. você tá falando então que você não é pró mudanças, né? Como assim? Você não é a favor de mudanças no futebol. Você acha que tudo tem que ser conforme foi sempre, né? Não. Ué, você acabou de falar, pô. Você acabou de falar, pô, a Libertadores sempre foi final dupla. Então, você tá defendendo que... Mas eu não dei só esse argumento. Tô dando um monte de argumento. Futebol, superávit, não Tô quer dando um bando de evoluir. argumentos. Você pega um argumento por pra tentar me pessoas, atingir. é por pessoas como você, Léo, que o futebol brasileiro vai ser sempre essa mediocridade de técnica. É por causa de você. Eu, por exemplo, se eu fosse um scout, eu seria um cara que montaria um time perfeito. Porque eu tenho conhecimento. Eu vou lá na minha base, e eu vou procurar jogadores que tenham qualidade na saída de bola, e não só aquele moleque rápido que joga pela esquerda e é habilidoso, entendeu? Ô Pedro, se você treinasse cara... se você treinasse CSA no Campeonato Brasileiro passado, você botaria o time pra jogar pra frente, né? Eu botaria o time pra jogar pressionando o adversário, subindo e voltando a pressão, variando durante o jogo. Eu faria um time que queria reter a posse de bola e tentar... Ô, João, ele ia terminar negativo. Ele ia terminar negativo. Eu não ia terminar negativo, Léo. O maior exemplo que eu te dou é o Ajax. O Ajax foi lá, jogou bola e chegou na semifinal da Ganhou? Chegou na semifinal da Champions League, meu querido. É que nem você fala. Então o Simeone chegou na final. O Simeone chegou na final. Simeone chegou na final, mas ele não ganhou. 2 vezes. Mas ele não ganhou. Numa dos pênaltis e uma no último lance. Pessoal, o Ajax chegou na semifinal da Champions League jogando bola. Jogando com a bola nos pés. Quando convém ele dá o exemplo. Aí quando ele fala do Simeone, ele fala... São vários exemplos, Léo. São vários exemplos, Léo. O Ajax chegou na semi, ele cita. Pessoal, o Getafe ficou um passo de não conseguir ir para a Champions League. O Getafe ia para a Champions League. Acabou não conseguindo ir. O Málaga quase chegou na semifinal da Champions. Muitos exemplos. O Sheffield United tá jogando um futebol vistoso lá na... Que vistoso? Eu vou retranca, Aí, galera. Não é retranca. Não é retranca. Vocês estão pegando outras discussões, amigão. Aqui é final única e final dupla. Besteira, mano. Tá. Hashtag Pedro só fala besteira. Hashtag cala a boca, Léo. Mas enfim, Léo. Cala a boca, Léo. Tá desviando o assunto. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ó, eu tô aqui só jogando, tá? O Pedro falou que a parada era a minha opinião. Não é minha opinião, não, Pedro. E depois eu posso dar minha opinião no final do programa. Mas, não, eu só tava jogando pra criar um debate e fazer vocês pensarem. Mas, Léo, você não acha que final dupla sempre vai beneficiar o time que jogar o segundo jogo em casa? Porque você, por exemplo, se você começa o primeiro jogo ganhando de 2-0, a maioria dos times vai achar que é um resultado normal. Primeiro jogo em casa ganhando de 2-0. Agora, se você tá em casa pelo segundo jogo, ganhando de 2-0, e o primeiro jogo sendo 3-0 para outro time, ou seja, você jogar em casa, sabendo quantos gols você precisa fazer, com a torcida do seu lado, sem contar que numa eventual disputa de pênalti, a segunda equipe que for a mandante provavelmente levará uma vantagem. Você não acha que final única talvez equilibre mais por ser campo neutro e não favorecer necessariamente nenhuma das equipes? Então, João, eu acho que essa questão de ser do mandante, por exemplo, eu prefiro jogar o primeiro jogo em casa. Eu acho que se você fizer um bom resultado no primeiro jogo em casa, não tomando gol, principalmente, se você ganhar de 1-0, para mim já é um excelente resultado. Você joga pressão pro outro time no segundo jogo, você dá a bola pro adversário por exemplo, a torcida do Flamengo, você sabe, é uma torcida que cobra muito. É aí que o Léo ama, né? Dá a bola pro adversário, é o que o Léo ama. Então, abdicar de jogar bola. Ô, João, vamos supor que o River tivesse ganhado o primeiro jogo de 1-0 na Argentina, do Flamengo. No Maracanã, sei lá, termina o primeiro tempo, a torcida do Flamengo começar a ficar aflita. Desculpa, Léo, mas na final em Lima, o time do River estava ganhando, o time do Flamengo estava apático, e a torcida cantou os 35 do segundo. Cantou o jogo falar isso agora. Por ser uma final, a torcida do Flamengo ia apoiar o time, obviamente. Mas ia chegar um ponto
que... Por isso que eu acho, por ser final única naquele jogo, acho que a torcida do Flamengo falou, cara, a gente, veio até aqui, veio até o Peru, gastamos esse dinheiro todo, a gente não vai... aí foi e incentivou. Agora, uma final no Maracanã é outra coisa. Você acho que acaba o primeiro tempo, vai passando o tempo, aí o 0-0 o jogo. Então, eu acho que, por exemplo, eu prefiro jogar o primeiro jogo em casa. Então, não acho que isso seja um fator tão assim, você jogar o segundo jogo em casa. É importante, sim. Te dá uma vantagem no segundo jogo? Dá, pela torcida. Mas eu não acho que seja um fator tão relevante assim. E eu não acho que tire a emoção do jogo, como o Pedro falou. Por ser 2 jogos. Eu acho Léo, que... Léo, uma pequena dúvida aqui, Léo. Você tem vontade de conhecer o Peru? É o Benja, João. É o Benja? Sim. Ele gosta do Peru entrar, João. Tá com 3 anos de idade, João. Quinta série. Mas enfim, série. Pedro, o que você tem aí pra falar pra gente? Só um rabicho aqui, só pra dar uma arredondada aqui. O Léo pescou essa, ele vai falar. O Léo pescou. Ô, João, o Pedro vai dar um rabicho agora. Foi do Fox Sports Rádio hoje isso. Foi. Fizeram essa piada hoje, Foi. Com o Flavinho. O Flavinho fez com o Passicane. Fala aí, Pedro. Eu fiz de propósito, era só pra ver se o Léo tava atento. Ele tava. Então, só um pequeno adendo aqui, né? Esqueci o que eu ia falar. Ô, João, pede pro Pipo cortar essa parte, né? Pois é, Pedro foi engolido na discussão, né? Ele não tem nem mais argumento. Eu esqueci o que eu ia falar, velho. Não, eu acho que eu ia falar alguma coisa sobre a final. Lembrei o que eu ia falar. Ô, João, é óbvio que ele vai falar alguma coisa sobre a final, né? O tema é final. Pois é. Pedro tá muito mal hoje. Muito mal. Galera, são 00:15 já. Me perdoe, né? Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo firme e forte. Não, só queria falar que em relação a essa questão de jogo duplo, né? Você faz um jogo, aí você tem que preparar 2 times, né? Um pro jogo de ida, um pro jogo de volta. E aí entra naquela famosa questão que eu detesto, né? Você vai jogar o segundo jogo sabendo do seu primeiro jogo, ou seja, você vai, às vezes, querer mudar a forma do seu time jogar. Isso pode prejudicar o time. Por exemplo, o Flamengo é um time que prega por fazer gols, né? Atacar. Ele sabe se defender, obviamente. O Jorge Jesus também prega pela defesa, mas é um time que visa ficar com a bola e atacar. Mas se, por exemplo, ele tivesse ganhado o primeiro jogo de 1-0, como o Léo falou, no segundo jogo era capaz do Flamengo não querer ficar tanto com a bola e deixar o adversário atacar o Flamengo, entendeu? E aí eu acho que é onde mora o perigo, cara. Aí eu acho que é onde mora o perigo. Eu acho que os técnicos, muitos técnicos atualmente, não acho que o Jorge Jesus seria um caso desse, mas eu acho que muitos técnicos atualmente realmente fariam o que o nosso amigo Bossal ele falou. Pega a bola, dá para o adversário e fica esperando tomar um gol. Eu, por exemplo, eu tenho uma filosofia agressiva. O que eu ia fazer? Eu ia tirar a bola do meu adversário, né? Que nem eu faço com o meu amigo Vinícius Ferreira no FIFA 20. Eu tiro a bola... Ô, João, bem-vindo à aula de técnico do Pedro. A aula de como ser técnico. O Pedro tá dando aula hoje. Eu, como exemplo, eu cito meu amigo... O Fernando Diniz de Moema. Posso completar, galera? Tá difícil? Pode. Então, como eu faço com o meu amigo Vinícius Ferreira no FIFA 20, né? Eu pego a bola dos pés dele, fico tocando e não deixo ele com a bola, que é a maior virtude dele no jogo de FIFA, né? Do videogame. E na vida real, o que eu faria? Ele não tem virtude no FIFA, não. Eu concordo. Como você também não tem. Concordo. E é isso. É o que eu queria falar. Eu acho que o jogo perde um pouco os times perdem um pouco da sua característica mais marcante. O jogo fica muito tipo assim, quanto foi o jogo 1? Vamos ver para aí a gente pensar no jogo 2. Final única não, meu amigo. Você tem, sei lá, 1 mês para se planejar ali pro jogo, você tem que botar sua melhor tática em jogo, entendeu? Teu adversário vai botar a melhor tática em jogo e é ali, vai pro pau e vamos ver quem vai ganhar. É final única. Ô Pedro, posso fazer uma pergunta rapidinho? Na moral. Pode. Tipo, então na Libertadores você defende jogo de ida e volta até a semifinal? Até a semifinal sem gol fora. Sem gol fora. Não, sim, óbvio. Eu também sou contra o gol fora. Mas aí você defende até a semifinal e aí na final você muda pra final única.
É isso? Sim. Mas a semifinal é um jogo tão decisivo quanto a final. Mas não é uma final, amigo. Não é uma final, entendeu? Você ainda não tem aquela responsabilidade de ir lá e levantar uma taça, que é o que o torcedor quer. A semifinal é importante, mas o que o torcedor quer? Não adianta você chegar na semifinal e perder. O torcedor do Flamengo vai ficar irritado. Vai ficar irritado e vai cobrar. Chegar na final e perder, vai ficar irritado Vai também. ficar irritado também. Mas aí num jogo único, é um pouco mais fácil do torcedor entender. Num jogo de ida e volta, às vezes o Flamengo teve uma postura que o torcedor não gostou no primeiro jogo, e a consequência disso é ter que se expor mais no segundo jogo e perder o jogo. Entendeu? Na final Eu de acho jogo que final única mostra sua incongruência, porque aí um time pior pode vencer. E você acha que isso nunca deve acontecer. Não, isso nunca deve acontecer no campeonato de ligas, que é um campeonato de pontos corridos, ou seja, são 38 jogos. É o time mais equilibrado vence, o time que joga... Então, se o Atlético vencer uma Champions League, você vai falar que foi merecido, então. Se o Atlético de Madrid ganhar a Champions League jogando na retranca, ele vai ter os méritos dele, obviamente. Ele vai ter os méritos Era isso dele. que eu queria ouvir. Não, porque eu nunca disse aqui que um time fraco não pode ganhar um campeonato mata-mata. Eu deixei bem claro que em campeonatos mata-matas, o time fraco pode ganhar. Tanto que foi a pergunta que o João me fez. Eu acho que você não está muito atento no programa, Léo. Que bom que tá gravado. Queridão, o que importa é que todo mundo sabe que você é um dos poetas do futebol que quer transformar a Libertadores em Champions League. Eu sou poeta. Eu sou da geração. É poeta. Eu sou da geração que veio para mudar. E infelizmente. Mimimi. Você é da geração mimimi. Infelizmente. Sampaoli, Fernando Diniz. Infelizmente, meu amigo, eu tomei outros rumos na minha decisão de ser um profissional da área médica. Mas se eu tivesse ido para a área do jornalismo, eu teria feito um curso para tentar ser técnico. E eu ia mostrar para o mundo como é que se joga futebol. Futebol. Tudo. Porque vocês jogam futebol. Eu jogo futebol. Todos os times do mundo, acho que eles agradecem a Deus todo dia por você não ter feito isso. Porque você ia afundar todo o time que você eu sou a favor das ideias inovadoras. Eu não sou a favor do futebol mimimi. Para mim, a porrada tem que descer. Foda-se. Tem que descer mesmo. Mas eu sou a favor dos times jogarem futebol, não ficar com esse pragmatismo. O Léo ama manter as tradições, né? Tradição é com o Léo. Aí a Champions League, que era uma competição de 4 times, na época que o Real Madrid deve ter ganhado mais 10, aí o Léo não... Ó a inveja. Ter ficado com 3 times mesmo. Ô Pedro, você falou que defende porrada mesmo, então quando o Atlético de Madrid revezar pra bater no Messi, eu não quero ver você reclamando, não. Não vou reclamar, infelizmente é o jeito, né? É o jeito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu sou a favor da porrada descer no campo. Realmente, a Roma Entendeu? e Barça não teve o que fazer com o Messi, ele destruiu. Não teve o que fazer. Você tá fugindo do ponto. Você tá querendo fugir pra tentar ser engraçado. Tô aproveitando, queridão. Você não tá aproveitando. Deixa o João dar final dele, por favor. Dá o quê? O que você falou? A sentença final. Sentença final, gostei. Então é isso. Pedro falou, Léo falou também, disse que tem um sonho, né, de conhecer o Peru. Mas enfim, Pipe vai cortar essa parte, tá? Mas aí, os dois falaram, Pedro defendeu a final única. Na minha visão, final única com certeza tem que ser na Champions, tem que continuar sendo. Até porque Champions valoriza muito mais o espetáculo. A final é um evento. Na Libertadores, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que Libertadores é tradição, é torcida, é mando de campo. A Champions League é tradição também, meu amigo. Tudo bem, mas Champions League é mais espetáculo. É mais espetáculo, Pedro. O erro do Brasil. Libertadores é porradaria. Então, na época do Pelezinho era espetáculo, porque todo mundo fala que naquela época, não, era o futebol arte, futebol sei lá o quê. É espetáculo. Só jogava com pedreiro e é futebol arte. Então por que só tinha um Pelé? Por que só tinha um Pelé? Garrincha, tinha Beckenbauer. Mas só tinha um Pelé. Pelo amor de Deus. Só tem um Messi agora. Só tinha um Pelé. Culpado com o Cristiano Ronaldo. E só tem um Cristiano também. Só tem um Cristiano. O que eu vou chegar? Primeiro, eu vou falar, o meu filho vai chegar, quem é esse R7 aí, comparado com o Messi? Eu vou falar, infelizmente... Primeiro o Messi tem que passar o Maradona, depois o Romário, depois o Cristiano. Ele já passou o Maradona, já passou o Romário, já passou o Cristiano, já passou o Ronaldo, Pelé. Soma todos eles juntos que não dá meio Messi. Como eu gosto Messi... Posso continuar? Deus é um semi-Messi. Você ouviu aqui primeiro.
Ouviu aí o Posso Maurício continuar, ou o Pedro Borges vai do me Fox interromper Sports de novo? Rádio. Vocês vão me interromper de novo? Essa frase é do Maurício Borges do Fox Sports Rádio, o nosso mano, que falou que o Tite, que Deus é um semi-Tite. Então, Pedro não é a frase do Pedro. Mas eu adaptei para Deus é um semi-Messi, então é minha, não é um plágio. Seria plágio se eu falasse Tite é um semideus, né? Aí, tem um botãozinho aí do lado, tá escrito desative som. Aperta nele para mim, por favor. Obrigado. Então, voltando. Eu valorizo muito o final única. Quando eu fui para Lima, realmente eu fiquei encantado com o evento. Eu acho que se você pensar numa forma publicitária, uma final única, num país diferente, com duas torcidas conhecendo um novo lugar, uma cultura, para o povo que vai receber duas torcidas de nacionalidade diferente, acho que para o espetáculo é mais legal. Só que se você for pensar no fator da paixão, da torcida, talvez fosse bom a Libertadores manter a final dupla. Eu sempre fui a favor de final dupla, mas quando eu fui para Lima, realmente eu fiquei um pouco mexido. E acho que vocês dois argumentaram muito bem. E é isso. Pedro, quer falar uma última coisa aí? Eu quero. Ô, João, você não precisa nem ter perguntado. Era óbvio que ele ia falar alguma coisa, né? Não, o tweet na boca. Ele vai fazer Léo, um pequeno adendo. Um pequeno adendo de 40 minutos. Não, é só para frisar aqui. Eu detesto essa parada de evento. Para mim, essas porra não tinha nem que existir, cara. Para mim, Ô, Léo, o microfone tá ligado, meu amigo. Para mim, essa parada de espetáculo aí, pô, deixa pra teatro, pô. Futebol não é espetáculo. Futebol é pra chegar e jogar bola, entendeu? Eu não gosto dessas paradas, Lima foi um espetáculo, conhecer o país, não. Mas, tipo, eu defendo a final única. Por quê? Porque quando as pessoas também vão para lá, final mista, entendeu? Os dois veem o espetáculo. E eu vou muito mais pelo como que o jogo é jogado com a final em um jogo. A final jogada em 2 jogos, como eu já citei durante o programa, eu acho que é uma final muito mais baseada em um jogo. E aí você muda a sua forma de jogar. Claro que tem a questão da torcida, é um fator. Esse é um pequeno adendo, João. É a questão da torcida. Pequeno adendo. A questão da torcida realmente é uma parada que me pega, é a única coisa que eu fico um pouco em dúvida, mas eu sou muito mais, afinal, um jogo único, eu acho que é muito mais emocionante. Obrigado, Pedro. E aí, Léo, tem algum rápido adendo que você gostaria de fazer? Eu vou ser bem mais rápido que o Pedro. Eu acho que a principal argumentação dele está sendo nessa emoção que ele está frisando de que tem muito mais na final única. Eu acho que não tira essa emoção sendo